Bom dia, Natasha. Bom dia, Ângela. Obrigada por estar ali conosco no Show da Manhã, principalmente no dia de hoje, né? Que é um dia de reflexão. Exato. E um prazer estar ali, sim, para falar sobre aquele dia ali. De facto, hoje que a moda se é um dia para não comemorar, mas para não refletir sobre situação de crianças no mundo, particularmente na Cabo Verde. Por isso que para além de ser Dia de Criança Inocente e Vítima de Agressão, é Dia Nacional contra a Violência Sexual de crianças, né? Para modo não sabe, mas infelizmente ele é um mal que está feito na sociedade. Nunca sabe se é pessoas que já estão mais conscientes se está denuncia mais ou se de facto há mais casos. Porque de facto é uma situação que está preocupando nós tudo, como pais, famílias, educadores, pessoas também. Acho que a sociedade em geral está cada vez mais ciente. E uma coisa que a gente fala mas nós não tem que educar as crianças e ensinar a fala coisa abertamente sobre a questão do abuso sexual. Coisa que não pode fazer lá na casa para ensinar crianças, por exemplo, que tem parte de seus corpos que acabou de ser tocado, que é toques que é permitido, o que é não. Hora que pessoas, mesmo de família, já não sabem mais que as coisas ali aconteceu com pessoas de família, coisa que eles podem estar ciente, né? Denuncia mesmo, conta, que guarda aquele segredo. Desculpa, para Morinda, se não repara, ainda tem teu pais que está a querer conversa abertamente com a criança, para Morinda, está chamando aquele assunto lá meio sensível, né? Sim, porque tudo que tem a ver com sexualidade e com sexo infelizmente é uma contradição, tabu, né? É uma contradição para modo de não ter uma sociedade que tem liberdade naquele sentido lá, mas de agora para conversa e tem ainda reservas. O país está sentindo envergonhado, mas acho que é tudo uma consequência também da educação que esteve. Aquele que não está falando, aquele que não recebe, aquele que não te dá. Exato. Mas não pode sempre romper aquele tabu e fala com as crianças, com adolescentes. Né? Natasha, é bom foco mais em fazer os livros infantis juvenis, as histórias. Nesse contexto que nos vive ali, já levou a pensar a escrever livro, pelo menos para sensibilizar mais, não só crianças, mas mesmo pais, em relação a esses temas ali, que é importante? Sim, inclusive tem uma história que foi a convite de Cabo Verde Telecom na 2000 não, Cabo Verde Telecom não, desculpa, do ICA, corrijo. Na 2017, se não me engano, escreve um conto que é O Segredo Partilhado, que é exatamente sobre aquela temática ali, de uma criança, de uma menininha, que ele está sofrendo de abuso para parte de um familiar, e que ele que queria contava que ele era um segredo, né? Então, ser amiguinho, como ele muda de comportamento na sala de aula, ser melhor amigo, bata hoje, mas de facto ele tem algum problema, se passa alguma coisa com ele, e depois também conta isso tudo que ele pronto, tem um desenrolar de acontecimento que na fim depois a menininha está conseguindo bem conta e chama um segredo partilhado. Foi muito interessante. Sim. E de onde que você sai essa inspiração? Onde que você escolhe as temáticas ali que você escreve? Assim, primeiro, uma pessoa observadora, atenta a coisas que estão passando na nossa sociedade, tem um sentido de justiça dentro de mim, desde pequenote. E pronto, inspiração também lá, também de hoje, a coisa que está acontecendo, falar, não, a mim tem que fazer papel e poder usar as histórias para conta para falar sobre esses temas ali e também sobre outros temas que acho que é importante não fala com as crianças através de histórias. Exatamente. Né? E o Diabo pensa também na cria de uma forma mais ilustrativa, que é para atrair mais essa forma de leitura. Para não saber agora se pessoas são mais digitalizadas, assim, é tudo na internet verdade. E pessoas às vezes que estão a querer pegar num livro, que têm aquela paciência. Só está de uma forma diferente. Sim. Por exemplo, aquele livro O Segredo Partilhado tem ilustrações. E os livros tudo não está fazendo questão de ter ilustrações para poder cativar mais, para crianças poderem prestar mais atenção. Por exemplo, tem
Então, por exemplo, tem aquele livro ali. Nunca sabe se a minha colega está por apanhar no ele. Sabe? É um livro... Aquele livro ali chama Sete Contos ao Luar e Outras Histórias, foi o segundo livro, e tem uma história ali, que ele é só para dar exemplo de ilustrações que te acompanham. O livro, para não saber, mas ilustrações também é uma forma de pôr crianças a fazer a própria leitura, de construir essa própria história na cabeça. E tem sempre preocupação de trazer temáticas que é importante para não falar para crianças. Aliás, muita flama nós, escritores de literatura infantil juvenil, não tem uma função, para além de entreter, não tem uma função de também pedagógica, não é? E não tem que aproveitar que ali para não fala e escreve sobre temáticas que é importante. E nesse momento, e que está preocupando, para além de que já falou, está preocupando também a questão da diversidade, a representatividade. Muita creio para crianças cabo-verdianas, que a história é para se sentir representado lá, através de elementos, personagens, paisagem, não é? Para modo de nós crianças e estão obtendo histórias de outras realidades que se até identifica. Por exemplo, uma história que escrevi recentemente é uma história de um cabelo. É um cabelo que está vivendo na cabeça de uma menininha. E minha preocupação é para levar menininhas a aceitar. É a aceitação de modo que nós é, não é? Nós é apenas diferente. Não significa que nós é menos bonito, nem que os outros é mais bonito. Simplesmente é diferente e não tem que aceitar nós como nós é. E é o importante desde criança não incutir isso na cabeça. Exato. Como daí é que vem a construção da autoestima. Pois é. Né? Não estou construindo autoestima nas meninas e nos meninos. Bata mostrar mas aquele que nós não tem também é bonito, não tem que saber conviver com ele, aceita e cria aquela autoestima numa criança que depois sabe ser um adulto mais seguro. Muito bem. Eu não sabia, mas eu escrevi vários livros, mas nesse momento ali, tem algum projeto em mente para mais coisas novas? Sim, já tem histórias pronto para público infanto-juvenil. Está na moda, está no computador. E moda tem aquela história daquele cabelo, não é? Tem também tem outras histórias também para faixa mais crescido, para moda acho que no mês também escrevi para adolescentes. Mas meu projeto que está mesmo para pronto mesmo para já avançado e agora muda de alvo. Deixa a literatura infantil juvenil um bocadinho, mais para um público mais adulto, que é um livro de contos para um público mais adulto. Mais adulto. E modo que você está sentindo aceitação e nesses livros infantil juvenil, você está sentindo uma criança, você começa, você toma? Sim, e uma coisa que é muito bom que o Ministério da Educação e o Ministério da Cultura fazem foi põe ali e textos de autores cabo-verdianos e põe na manuais. Então, tem certo receber alguns convites de professores que estão falando assim, não, bem para a nossa escola, conta a história, tem um conto de boa e na manual. Então, crianças se curiosa para concha autora. Então, inclusive, já assumi alguns compromissos, né? Às vezes nunca tá consegui fazer mais para modo questões profissionais que te deixa, mas pronto, às vezes não estou fazendo um jeitinho para montar, mas também crianças tem que ter aquele contato com autores. Exatamente. Nosso tempo é pouco, mano. Acredita que tem algum trecho lá que é bem pequenote que eu poderia levar no zero? Sim. Só para nos dar um cheirinho de que as histórias que você escreve. Um pequeno trecho, é exatamente daquele conto que está na manual, acho que é de terceiro ano, que é o conto Gongon Corajoso. Então, ele fala assim, a floresta pegava fogo. Um humano descuidou-se e o fogo espalhara-se, consumindo plantas pequenas e ameaçando árvores. Bichos e plantas horrorizavam-se com a descrição, principalmente as árvores, que temiam que o fogo se aproximasse e elas, presas à terra, não pudessem escapar. Começaram a agitar-se, abanando furiosamente os ramos. Os animais estavam no maior rebuliço. Uns gritavam, outros andavam de um lado para o outro. De repente alguém gritou, vamos fugir! Corram todos! Preparavam-se todos para a debandada geral,
quando fiz-me ouvir em som bem alto que parou a floresta. Fugir? Como se atrevem a fugir e deixar sozinhas e indefesas as árvores? Elas que são tão nossas amigas e tão preciosas. Então, não são elas a proteger-nos do sol e da chuva? Quem é que nos refresca com a sua brisa suave em dias de calor insuportável? Vamos agora fugir e deixá-las serem consumidas pelo fogo? Bom, não vou. Muito interessante. Então, repara, uma história está fazendo viagem, né? Está fazendo, imagina. Sim, sim. É muito bom para nós. Às vezes, estou ouvindo histórias que a leitura que está muito é bom. Mas se isso é interessante, você viaja. Exatamente. Função da leitura, função da escrita é exatamente essa. As histórias têm que ter a função também de pôr o leitor da viagem. E é dessa forma que não estou conseguindo cativa e deixa a pessoa preso na história para ler ter fim, não é? Tem que ter mistério, tem que ter ação, aventura. Então, tudo que é ingredientes para pessoas poderem ficar presas na história. Não só criança, mas adulto também. Já li alguns livros de boa, um bocadinho, e minha curiosidade, a minha curiosidade também de outras pessoas na casa, e sabe onde que surge a paixão para a escrita infantil? A mim, sempre teve uma imaginação muito... Muito além, né? Sim, então lembra mim pequenote, então inventava as historinhas, então cortava, desenhava bonequinhos de papel, então cortava e então pôr de boca, nariz, cada um desses tinha um nome, então inventava as histórias, tinha a plateia, que eram as irmãos, as primos, então acho que, pronto, já daí bate desperta aquele paixão, não né? É? Para histórias, que depois, só mais tarde, é que me desenvolve, quando teve filho, que ele está falando para contar a história, ele está falando para contar a história todo dia de noite, me bate a contar, até que o repertório esgota, agora bate em venda que é meu. Não tinha tanto, depois eu começo a escrever, chega um dia e falei assim, por que não publicasse? E aí, nasce aquele primeiro livro. Né? Não sei, tem pessoas que têm muitas histórias, que têm vontade de escrever, mas às vezes está faltando oportunidade e sabe técnicas também, muitas vezes. Tem crianças que ainda reparam, mesmo na escola, eles têm aquela tendência, né? Sim. E às vezes está falta aquele empurrão, às vezes mesmo de professor ou de pais. E tento trabalhar aquele parte também de tenta incentivar a criança a escrever, a fazer mais leituras. Sim, a mim sempre me devia tinha concursos literários nas escolas. Todas as escolas devia lançar pequenos concursos literários para promover talentos escondidos. Tinha um ministro que sabe escrever, mas que tem a oportunidade de mostrar seus escritos. Já costuma ler histórias de meninos que o país está fastigando a mim. Eu falo, não, isso tem muito potencial aqui, não é? Mas, infelizmente, é uma pena que nunca tem muitos concursos literários para crianças, também nunca tem assim, grandes iniciativas, por exemplo, mais prémios para pessoas que concorrem, não sabe, publica um livro na Cabo Verde, principalmente infanto-juvenil, é que é muito fácil, mas se todas as entidades... Nunca foi só o governo, não é? Então, foi mesmo o privado, empresas, podia também, tinha aquela sensibilidade, ainda mais gosto que nós está com déficit de leitura cada vez maior. Nós está com déficit de leitura cada vez maior. E redes sociais, TikToks, principalmente TikTok. É muita distração, né? Disso que eu estava pensando no livro. Crianças mas mesmo assim ainda é possível, não cria, se 10 pequenotes não fosse nosso trabalho, é possível não pôr crianças a ler, sim. Natasha, a conversa está interessante sobre tempo, só está boa. Não te agradeço por estar conosco ali na Show da Manhã, principalmente nesse dia especial. Eu queria deixar alguma mensagem para o dia de hoje? Sim, queria deixar para pais, para famílias, para tudo que tem responsabilidade de educar crianças, para fazer esses papéis. Para modo não ter estado a observar muita negligência. E negligência gera outros problemas. Para modo que boa a família deixa esses filhos na rua, até à noite, crianças e adolescentes. Que ele é um caminho para uma coisa que nenhum de nós quer crer. Nós tudo não crê para nossos filhos ser grande homem e grande mulher.
mas não tem que começar na pequena. Se nós não queremos, tem que fazer nosso trabalho, não é? Então, a mensagem é que ela não cuida de nossas crianças, não está atento a isso, não fala com eles, não dá informação, não empodera-se também. Obrigada, Natasha. Obrigada eu e pelo assim foi a convite. nossa conversa bem interessante ali com Natasha Magalhães, ele que é escritora e também contadora de histórias infantis e que tem seu projeto ali dedicado a nossas crianças.